Bom, boa tarde. A gente está aqui para mais uma live. A Fabi chegou agora aqui, ela estava sumida, acabou de aparecer. Hoje a gente vai falar sobre incontinência urinária de esforço. E para isso eu tenho aqui a doutora Maria Augusto Bortolini, que eu já conheço há um pouco de tempo, foi minha R2 na época da residência. Depois disso foi para São Paulo, fez doutorado, é professora da Unifesp, hoje eu acertei, Guto. E especialista na área, e a gente vai conversar um pouquinho com ela hoje sobre incontinência urinária de esforço, que é uma queixa bastante comum, faz parte do dia a dia do nosso consultório. Tudo bem, Guta? Tudo bem, obrigada pelo convite, muito legal, parabéns pela iniciativa de fazer essas lives, é realmente um espaço muito importante a ser utilizado para divulgação de conhecimento, né, informação. Parabéns, Norberto, Sim. um prazer. Muito obrigado, eu que agradeço você estar aqui. Mas vamos lá, Guto, o pessoal está esperando, tem bastante gente que tem dúvida de tudo isso, a gente vê que é uma rotina do consultório, a gente vê que ainda tem muito pudor, muita vergonha em relação a isso. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Guto? Na verdade, é realmente a incontinência urinária por si só, né? Seja ela de esforço ou decorrente de bexiga hiperativa, é uma queixa muito comum, sim, né? Existe até um dado na literatura que diz que corresponde a 10 a 15% das queixas em consultórios de ginecologia geral, né? Como especialista, a gente recebe um pouco mais do que esse número. Se nós considerarmos que nós ainda temos na nossa população um certo tabu em falar de perda de urina, né? Porque para algumas mulheres isso ainda, e até para homens, crianças, né? Aqui a gente fala da população feminina, mas é um tabu de forma geral, um assunto até um pouco embaraçoso para a maioria das pessoas ainda. Então, certamente esse número ele ultrapassaria 10% se as mulheres realmente procurassem ajuda médica, tivessem um pouco mais de, talvez, confiança ou liberdade de trazer esses problemas para o consultório, né? É muito comum, Norberto, a gente ver aquelas pacientes, principalmente mais idosas, que nos procuram quando estão num estágio um pouco mais avançado de algumas outras doenças que vêm junto com a perda de urina, né? Por exemplo, os prolapsos uterinos, os prolapsos de bexiga, que são as hérnias, né? Aquelas bolas que saem na vagina. Só que, se você for questionar, elas já vêm perdendo urina há 20 anos, né? E nem a família sabia, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, ainda é um assunto, ainda é um tabu, é um assunto que mereceria ser mais explorado de uma forma mais natural, até para que essas pessoas tivessem a chance de serem tratadas, né? De serem ajudadas. Sim, porque para a gente que atende um pouco mais os casos, é como você falou, é bastante comum, e nem só nos pacientes mais idosos, mas numa faixa de mulheres aí que tem uma vida reprodutiva, que são sexualmente ativas, elas vão com queixas de perda de urina de 2 anos, 3 anos, que não podem mais fazer academia, que têm desconforto com a relação sexual, então realmente ainda existe um tabu muito grande em relação à incontinência urinária, né? Essa história da fase reprodutiva é muito interessante, né? Porque se você questionar as mulheres gestantes, boa parte delas tem pelo menos um episódio de perda de urina durante a gestação, né? E você passa, a impressão que para elas aquilo é normal, e que depois que passar a gestação, vai ficar tudo bem, né? Então, esse é um público também que tem que ser um pouco mais investigado, né? Que é a gestante, né? Você falou da idade
a fase reprodutiva, me veio a gestante aqui. Então, se a gente prestar um pouquinho atenção, explorar um pouco, questionar as mulheres por vários motivos, né, em decorrentes de alterações da gestação mesmo, boa parte começa a ter alguma perda de urina durante a gestação. E não é infrequente ela procurar ajuda depois que ela teve um parto, um primeiro parto, segundo parto, né? Então, definitivamente, ela é uma doença que acomete as mulheres ali mais na transição, né? O pico em torno de 50 anos, diferente do prolapso genital, que é mais mulheres acima de 60, 70 anos, aqueles bem graves, né? Mas, olhando para trás, muitas mulheres entre 30 e 40 anos, durante a fase reprodutiva, elas já começam a ter algumas perdas. E quanto mais cedo a gente resgatar, fazer um tratamento preventivo, fazer um tratamento nessas fases, menor o impacto vai ter ao longo da vida delas. E outra coisa interessante que você falou é a atividade física. Então, tem alguns exercícios, assim, que é tão típico as pessoas, as mulheres hoje em dia praticarem, né? Que são o CrossFit, né? E os exercícios de jump, stepping, né? De alto impacto, né? Então, de repente, ela nunca fez esses exercícios, ela vai estar super bem, ela vai e põe o assoalho pélvico à prova, né? Eu falo que ela dá um teste, assim, de uma sobrecarga, porque o aumento da pressão que tem sobre a musculatura e os ligamentos do assoalho pélvico, né, ali os ligamentos que sustentam a uretra, no momento que você faz um crossfit, no momento que você pula numa cama elástica, é muito grande. Então, até a mulher que no seu dia a dia ela não perde urina, se ela for exposta a alguma atividade dessa de uma sobrecarga maior, ela pode vir apresentar. Então, também tem as pacientes que, depois que eu comecei a fazer essas atividades físicas é que apareceu, sabe? Então, é muito isso que você falou. Nessa faixa etária reprodutiva, é muito comum essas duas situações relacionadas à gestação e à prática da atividade física, né? E deixar pode passar despercebido, né? E deixar sempre bem claro que perder urina nunca é normal. Sempre tem que ligar um sinal de alerta, né? Pelo menos alguma avaliação merece, seja pequena, uma perda pequena ou uma perda mais severa, né, uma coisa mais significativa, que impacta mais a qualidade de vida, mas a gente sempre pode adotar medidas para tratar ou até mesmo não piorar, né, preventivas, né. E diz uma coisa, Guta, o que é a incontinência urinária? Explica para as pessoas que estão assistindo a gente agora o que é incontinência urinária. Então, por definição, a incontinência urinária é qualquer perda de urina, certo? Qualquer escape de urina, né? Aí existem os vários tipos de perda de urina. Existem os mais comuns, como você mencionou, Norberto, são a incontinência urinária de esforço, que é a perda de urina, que não é naturalmente no momento que ela foi ao banheiro para urinar e que ela mandou a mensagem do cérebro para a bexiga e falou, olha, vamos esvaziar. Não, isso não é uma perda de urina, isso é uma micção. Agora, a perda de urina é aquela que ocorre involuntariamente, em situações onde a pessoa não está no ato da micção, certo? Então, a mais comum é a incontinência urinária de esforço, que é a perda de urina quando ela faz alguma atividade que exerce uma pressão abdominal. Então, uma tosse, um espirro, uma atividade física, uma sorrir, pessoa... né, que é uma queixa sorrir, comum, o ato de sorrir.
uma pessoa que, de repente, ganhou muito peso e tem aquela sobrecarga no assoalho pélvico e, com algum movimento, ela acaba perdendo. Então, ela está sempre associada a alguma atividade que a pessoa faz e ocorre a perda no momento daquela atividade. Tossiu, saiu urina. Parou de tossir, parou de perder. Pulou, deu aquele jato de urina. Parou de pular, parou de perder. Então, é bem sincrônico, é bem ao mesmo tempo da atividade, né? Eu acho que vale a pena mencionar uma outra situação que é muito frequente e que confunde as pessoas, que é a incontinência urinária de urgência, que é a perda de urina de urgência, que não está associado com esforço. Então, é aquela pessoa que tem uma bexiga hiperativa, ela tem uma alteração na função da bexiga, que a bexiga ela fica mais hipercontrátil, mais excitável, e ela contrai e descoordenadamente. Então, na prática, o que acontece? A pessoa é aquela que ela dá vontade, de repente, de urinar e tem que sair correndo para o banheiro, e às vezes não dá tempo de chegar. Então, você vê que não é uma perda no momento que a pessoa faz esforço, mas ela sentiu o desejo miccional, só que ela não conseguiu inibir, ela não conseguiu parar aquilo ao tempo dela chegar no banheiro, né? Então, isso é uma perda de urina de urgência, que é uma situação muito diferente, com tratamentos muito diferentes, e que muitas vezes confunde as pessoas, né? Porque o que é importante é dizer que as perdas de urinas, elas não são iguais umas das outras. Uma pessoa pode perder urina por um motivo e a outra perder urina por outro motivo. Então, muitas vezes as pessoas conversam umas com as outras e falam: eu perco urina, eu operei e fiquei boa. A outra pessoa fala: mas eu operei e fiquei pior. Mas daí a gente tem que ver o caso de cada pessoa, né? Então, isso é muito, muito importante, assim, porque a gente tende a associar perda de urina com cirurgia, né? E nem sempre a gente trata com cirurgia, né? E então, o que a gente vê, ou o que a gente sempre tenta explicar para os pacientes é que assim, a incontinência urinária é como você falou, tossiu, perdeu urina. Foi fazer um exercício, perdeu urina. Riu, perdeu urina. Já a urgência miccional é diferente. De repente, do nada, vem uma vontade de fazer xixi que você não consegue controlar. Né? Uma é por um defeito do assoalho pélvico, outra por alteração da parte nervosa e muscular da bexiga, que não funciona como deveria funcionar. Eu sempre tento explicar para os pacientes, assim, conforme sua bexiga vai enchendo, você vai tendo mais vontade. Na paciente que tem a bexiga hiperativa é diferente, e é isso, né, Guto? De repente, mesmo com a bexiga vazia, começa a ter algumas contrações ali, né? Porque a nossa bexiga, ela tem uma certa capacidade, né? Então, numa mulher, uma capacidade de enchimento, de armazenamento de uma bexiga normal em torno, em média, de 350 a 450 ml, né? Então, se a pessoa se encheu, o rim filtrou urina e produziu, caiu na bexiga, tem 100 ml, 200 ml, normalmente essa pessoa ela não teria essa necessidade tão urgente ou imperiosa de parar tudo e ir para o banheiro esvaziar a bexiga. Por quê? Porque ela não está cheia ainda, né? Agora, quando chega a 400, tudo, ela fala, opa, agora eu preciso ir. Então, isso é uma capacidade normal. A pessoa que tem bexiga hiperativa ou até mesmo outro tipo de doença inflamatória da bexiga, né? Uma infecção urinária, uma inflamação crônica de outras causas, a capacidade da bexiga, ela fica limitada, ela fica reduzida. Então, de repente, com 50 ml, 100 ml, a pessoa já tem aquele desespero para ir no banheiro, e incontrolável, muitas vezes que não dá tempo
dela chegar, dela levantar, parar o que está fazendo e chegar até o banheiro. E normalmente essas perdas, elas são em grande quantidade, sabe? São aquelas, quando desencadeia aquele desejo miccional e o ato da micção, a bexiga esvazia completamente, muitas vezes, né? Ela não perde Diferente, gotinha, né? ou um Ela jato, vai ela realmente urinar. Ela vai vai perdendo, realmente urinar. ela vai perdendo. Então, eu também explico para minhas pacientes, assim, para ficar bem fácil né, de caracterizar, de um entendimento. São aqueles casos, de repente, a pessoa está lavando uma louça, lavando a mão, e dá aquela vontade desesperada. Ou ela está com a chave na porta de casa, ou está dentro do elevador e tem que ficar meio que se espremendo, fechando as pernas, porque começa a dar aquele desejo incontrolável. E esse é o caso da bexiga hiperativa, entendeu? E E é, essa muitas situação de vezes lavar a mão, de estar chegando no lugar e você está abrindo a porta, de você estar no elevador, e daí isso é muito típico, muito típico. O e muitas levantar de vezes manhã com a isso bexiga cheia. acontece logo depois da paciente sair do banheiro, né? Ela foi ao banheiro, esvaziou a bexiga, tomou um café e já vem essa vontade, que é uma queixa comum, né? Fala assim, doutor, eu não vou no banheiro, não dá 15 minutos, eu tenho que correr de novo, senão eu Isso, perco urina. isso. Aí também tem outro lado, né? Tem um outro dado, Norberto, assim, que esse aumento da frequência miccional, né? Que você está querendo dizer. Uhum. Poxa, doutora, a cada 15 minutos eu tenho que ir no banheiro, a cada meia hora eu tenho que ir no banheiro, eu não consigo fazer uma coisa, eu tenho que parar e toda hora eu estou no banheiro. A gente tem que sempre orientar as pacientes e estar atento se ela esvazia bem a bexiga também, né? Então, se a Sim. paciente ela não tem um hábito miccional ideal, por um motivo ou outro, ou por pressa, ou porque está no banheiro público e não quer sentar direito, ela vai no banheiro e não esvazia a bexiga, e dali 15 minutos, 20 minutos ela tem que ir ao banheiro de novo, talvez ela não tenha propriamente dito uma bexiga hiperativa, mas ela tem uma consequência de um não esvaziamento da bexiga, né? Então, o aumento da frequência, ele pode estar associado com outros problemas também, né? Mas sempre tem que ser avaliado, a pessoa tem que ser capaz de dizer para a gente os intervalos das micções. Isso diz muito para a gente, sabe? E como a gente faz o diagnóstico correto da incontinência urinária e da urgência miccional, Guto? Como é feito esse diagnóstico? Norberto, olha, vou tentar separar uma condição da outra, né? A incontinência urinária de esforço, ela vai ser, primeiro, em qualquer situação, a pessoa vai dizer para você, relatar isso, olha, quando eu tuço, eu perco urina, então você já vai ter uma ideia do que ela tem, daí você vai fazer um exame físico e você vai confirmar aquilo. Então, o médico, simplesmente, quando a paciente está com a bexiga relativamente cheia ou parcialmente cheia, não vazia, né, senão não dá para avaliar, ele vai pedir para a paciente fazer uma tosse, para ela, muitas vezes, na posição ginecológica ou mesmo de pé, né? Porque a gente não perde urina na posição ginecológica normalmente, a gente perde urina quando a gente está de pé no dia a dia. Então, muitas vezes, para confirmar se é aquilo mesmo que a pessoa tem, a gente pede para a pessoa ficar em pé e tossir, e pular. Então, você faz manobras provocativas para tentar confirmar aquela perda de urina. Eu diria que para você fazer diagnóstico de uma incontinência urinária de esforço, você não precisa de exame nenhum, tá? Para diagnóstico, certo? Se você conversar bem com a pessoa e pontuar que ela tem essa queixa e você conseguir reproduzir isso no seu consultório, você mata, assim, 90% do seu diagnóstico. Só que, muitas vezes, até para fins de planejamento de tratamento cirúrgico ou fisioterapêutico, ou até para fins de
exigência dos planos de saúde, dos convênios de saúde para aprovar um tratamento, o médico ele pede um estudo urodinâmico, que é um exame que se faz no laboratório, em algumas clínicas também, em que o médico ele tenta reproduzir o funcionamento da bexiga e da uretra. Então, ele enche a bexiga com uma sondinha da pessoa e pede para ela solicitar algumas manobras, tossir, fazer força, e um sistema gráfico de computador, um software, vai registrar, né, as pressões com que ficam nas paredes da bexiga, com que volume que ela perdeu urina, e o médico vai estar visualizando aquilo. Então, esse exame, quando a gente tem dúvida no diagnóstico, quando a gente está um caso mais complicado, tudo, a gente solicita. Mas, assim, do ponto de vista prático, tanto a pessoa como o médico capacitado, ele pode fazer diagnóstico em 90% dos casos sem fazer exame nenhum, porque a queixa é muito típica, a pessoa tosse na sua frente e ela perde urina, isso é visual, né? Agora, no caso da incontinência de urgência, que é a bexiga hiperativa, ela vai vir para você com queixas um pouco diferentes. Nem sempre ela é capaz, a pessoa leiga, ela é capaz de relatar muito bem como que é a perda dela. Ah, doutor, eu perco urina, né? Eu não sei como que é. Quando você tosse, quando tosse. Mas quando você tem vontade, você tem que ir saindo, correndo no banheiro também. Ah, eu também tenho que fazer isso. Então, você fica meio confuso. Aí o estudo urodinâmico, ele pode nos ajudar. E é mais difícil você reproduzir no consultório uma perda de urgência, certo? Então, você tem uma pista muito grande, baseado no número de vezes que a pessoa tem que ir no banheiro, nesses fatos de ter aquela urgência, aquele desespero que não dá tempo de chegar no banheiro. Tudo isso é muito sugestivo de incontinência de urgência, certo? E daí, se você quiser ter mais informação disso, ou até mesmo saber se não é um caso misto, que tem os dois componentes, aí você lança a mão do estudo urodinâmico e muitas vezes o que eu faço com as minhas pacientes, que ajuda muito, até para o meu diagnóstico, até para o entendimento da pessoa enquanto função da bexiga, né, e comportamento da bexiga, é ela fazer um diário. Então, ela anota para mim os horários que ela vai no banheiro, muitas vezes a quantidade de urina que ela urina numa jarrinha graduada, dessas que a gente usa em cozinha mesmo, né? E ela anota para mim a quantidade, aí eu consigo ver, assim, em 24 horas, quantas vezes ela foi no banheiro, né? Então, se ela foi 5, 6, 8 vezes em 24 horas, tá normal. Uma vez a cada 3 horas, uma vez de 2 a 4 horas, tá normal. Agora, se é aquela pessoa que mostra lá, 8 horas da manhã, foi no banheiro, 8h15, 8h30, 8h45, você fala, tem alguma coisa errada. Então, e as quantidades? Ela urinou 400 ml. O volume está adequado. Não, ela teve que ir e ela só urinou 100 ml. Daí fala, tem alguma coisa errada. Então, essa ferramenta do diário miccional, que ela anota para mim os horários, o que aconteceu, se ela perdeu urina, se ela estava rindo, ou se ela estava lavando a louça, ou se ela estava pulando. Isso me dá muita informação, porque quando eu falo dessa maneira, parece que é muito fácil, né, fazer diagnóstico, mas nem sempre, porque a pessoa leiga nem sempre ela tem essa capacidade ou esse conhecimento de o que eu tenho que observar, né? Então, às vezes é difícil você caracterizar, mas eu diria assim, que se eu não tivesse o estudo dinâmico, que só o que ela fala, com uma boa entrevista e com um exame físico, eu acabo fazendo o diagnóstico de 90% das pessoas, viu? Tanto da incontinência urinária como da urgência miccional, né? A gente consegue fazer um diagnóstico
pela história, pelo exame clínico. E é comum uma mesma paciente ter os dois, Guta, ter a incontinência urinária e a urgência miccional? Pode acontecer? Pode acontecer e é relativamente comum, sim, Norberto, né? E uma das grandes questões para nós, né, enquanto especialistas, tudo se a pessoa tem os dois, o que que você trata primeiro, né? Aí a gente costuma dizer o que incomoda mais, entendeu? Então, se ela tem uma perda de esforço, só quando ela vai na academia que ela faz aquele exercício e ela é muito, muito leve, mas ela tem que ir toda hora no banheiro, então eu vou tratar primeiro a bexiga hiperativa. Agora, se é o contrário, ela tem que usar fralda, porque qualquer agachar que ela faça, ela perde um monte, então daí esse é o componente principal. Eu diria assim que é bem comum nas mulheres na pós-menopausa, né? Mulheres um pouco mais idosas, porque aí você tem também não só alguma flacidez dos músculos, dos ligamentos, do assoalho pélvico, mas você também tem o componente de atrofia desses órgãos, das estruturas que sustentam esses órgãos, né? E você tem o próprio envelhecimento dos tecidos, né? Então a bexiga já não funciona tão bem, ela não é tão coordenada, é, é, a musculatura já não é tão forte. Então é bem comum em mulher um pouco mais idosa essa associação de ter os dois componentes, né? Então é bem interessante isso, né? E, Guta, como é feito o tratamento da incontinência urinária e da urgência miccional? Não só o cirúrgico, que todo mundo pensa no cirúrgico. Eu acho que as medidas, principalmente de fisioterapia, de perda de peso, muitas vezes, principalmente em mulher mais jovem, você pode ter um ganho grande nisso daí. Mas, normalmente, as pacientes, elas já chegam falando que querem operar. É só operando que se trata, Guta? Não. Então, assim, é bem importante que as pessoas entendam que um tipo de perda de urina é diferente do outro, tá? Então, quando você tem uma incontinência de esforço, né? Tossiu, perdeu urina, espirrou, perdeu urina, pulou, perdeu urina, você avalia a gravidade disso. Tem pessoas que perdem urina em gotinha de vez em quando, né? Aí você fala, talvez esse não seja um caso cirúrgico. Talvez essa pessoa só melhorando o fortalecimento do assoalho pélvico, ela já tenha um benefício e evite uma cirurgia, né? Via de regra, a gente sempre tenta fazer o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? São as medidas comportamentais, então é orientação da dieta, do parar de fumar e parar de tossir, de evitar tal e tal exercício que sobrecarrega, de melhorar a constipação intestinal, porque ela vai lá no banheiro e na hora de defecar tem que fazer muita força. Então, a gente sempre tenta melhorar isso, orientar os horários da ingesta de líquido também, ela não vai tomar líquido antes de ela fazer uma atividade física, ela vai esvaziar a bexiga antes. Então, essas são medidas comportamentais que, junto com o tratamento da fisioterapia, que nada mais do que você fazer uma musculação da musculatura do assoalho pélvico. Qual que é a musculatura do assoalho pélvico? São esses músculos que a gente tem aqui que envolve o ânus, envolve a vagina e envolve a uretra, e que, se eles estão flácidos, fracos, eles não vão fazer a função deles. Agora, se você faz exercício com eles, da mesma forma que você vai fazer exercício para bíceps e para perna e para glúteo na academia, eles vão ficar fortes. Então, eles vão fazer a função de segurar a urina. Então, quando você faz a fisioterapia, você está fortalecendo esse sistema que sustenta
esses órgãos, bexiga, uretra, e que garantem que você não perca urina. Então, via de regra, a gente sempre começa um tratamento indicando mudanças de hábitos de vida e fisioterapia, tá? Agora, funciona a fisioterapia para todo mundo? Não, não funciona. Sempre tem um ganho, tá certo? Nem que você tenha que operar uma pessoa, o resultado da cirurgia, muitas vezes, ele é melhor se você tem a fisioterapia antes, prévia, né? Então, a fisioterapia, ela nunca é perdida, sempre tem um benefício. Agora, você pega um caso onde a pessoa, de repente, teve vários partos, ela tem uma bexiga já um pouco caída ou muito caída, ela tem uma uretra que a musculatura está lesada, rompeu por algum motivo, consequentemente, ela perde muita urina, a severidade é muito grande, ela tem que usar o absorvente protetor o tempo inteiro, ela tem que usar fralda, ela realmente é um caso mais grave. Aí, esses casos de moderados a graves são os casos em que a gente vai operar, tá? Com boas chances, mais de 80% de chance de sucesso com as cirurgias atuais, tá certo? Isso eu acho uma coisa importante, Guta, só para você reforçar depois. Não são todas as pacientes que vão ter um resultado bom com os tratamentos cirúrgicos de continência urinária. Pode acontecer da paciente operar e meses depois ou logo depois voltar a perder urina. Não é 100% de resultados positivos que você vai ter com a cirurgia, né? O tratamento, nenhum tratamento médico, né, ou tratamento de saúde, seja nutricional, fisioterapêutico, ele é 100% para todo mundo, né? Não é matemático, né? A área da saúde, ela não é matemática. Então, a gente tem as variáveis. Quando a gente fala de chances de sucesso, a medicina também trabalha com números, né? E nunca é 100%, nunca é. Agora, os tratamentos para incontinência urinária de esforço, a técnica certa, um diagnóstico certo, uma boa avaliação e fazer o tratamento correto no médico capacitado para isso, ele realmente tem resultados muito satisfatórios, assim. Eu diria que, para colocar por baixo, sim, seria a chance de sucesso de 80%, tá? Há dados na literatura que jogam essa estatística para cima de 95%, né? Mas cada caso é um caso, Norberto. Agora, você falar para alguém que você vai curá-la, que ela nunca mais vai perder urina, você está falando uma coisa que nem você sabe, nem eu sei, entendeu? Então, toda pessoa que vai se submeter a um tratamento, seja ele qual for, para qualquer problema, tem que estar ciente e entender que existem as tentativas de tratamento e que tem algumas que mostraram-se melhores que as outras, né? Agora, tem as casos de falha, sim, tem sim. Que eu sempre, antes de operar, eu enfatizo muito isso. Eu falo, olha, a gente vê que entre 15% e 20% das pacientes podem não ter um resultado bom. E eu deixo claro, eu falo assim, olha, entre 15 e 20 de cada 100, você pensar que 15 não vai resolver, parece pouco se não for você. E algumas pacientes falam assim, doutor, parece que você não quer que eu opere. Não, não é que eu não quero que eu opere. É que eu preciso que a paciente esteja bem esclarecida de que a gente faz ali um tratamento que melhora muito. Quando eu comecei, a cirurgia era o burst abdominal e a perineoplastia, onde a gente tinha 50% de sucesso, às vezes menos. Hoje, com as técnicas mais novas, a gente chega aí em 80%, 85%. Então, é uma evolução grande, mas não é milagroso. Então, acho que isso é uma coisa muito importante de deixar para o paciente, que independente dele operar com o Dr. Norberto, ou com a doutora Maria Augusta, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, existe a chance, mesmo com o melhor médico do mundo, usando a melhor técnica, a melhor tela,
de ter uma falha de tratamento. Né? Sim. E daí, Norberto, assim, o que a gente tem que considerar é o seguinte também, né? Quando a gente fala de falha, a gente tem que considerar que isso nem sempre é uma falha técnica, certo? Porque, assim, para uma cirurgia dar certo, você precisa de um bom profissional, um bom material, um bom diagnóstico, tudo. Só que a recuperação, a cicatrização, a recuperação da pessoa, como o corpo dela vai reagir, faz parte do processo. Ao longo do tempo, doutora, eu fiz a cirurgia e 10 anos depois o problema voltou. 10 anos depois, você está 10 anos mais velha, a sua musculatura é outra, os seus ligamentos são outros, o seu corpo é outro, né? É a mesma coisa. Sabe que um exemplo que eu falo muito para minhas pacientes, é uma analogia que eu acho que facilita o entendimento, é assim, quando você faz uma prótese mamária, quando você faz uma plástica, você tenta colocar aquela anatomia, né, a sua mama, o mais parecido, pelo menos, do que era quando você era mais jovem, por exemplo. Ela nunca fica 100%. Por quê? Porque o seu corpo é outro, a sua pele é outra, a sua cicatrização é outra. Conforme vai passando o tempo, a mama pode cair de novo, mesmo com a prótese, mesmo com você feito tudo. A sua vida muda, seus hábitos mudam, você envelhece. Então, a falha de um tratamento cirúrgico da incontinência urinária, quando você usa uma prótese também, que é o sling, a tela, ela está sujeita às variações do tempo e às mudanças que ocorrem ao longo da vida da pessoa, do corpo da pessoa, né? Então, assim, eu diria que essas técnicas de hoje, Norberto, elas mantêm, assim, nos primeiros anos, 85%, 90% de chance de sucesso. Dali a 10 anos, a taxa de sucesso passa a ser em torno de 70%. Em 20 anos, existem estudos de follow-up, de segmento de 20 anos, a taxa de sucesso fica em torno de 60%. É porque a técnica é ruim, a cirurgia foi mal feita? Não, passaram-se 20 anos, né? Então, assim, e a técnica é ruim porque você um dia voltou a perder a urina? Não, ela te ajudou por um bom tempo, sabe? Então, a gente, sem dúvida nenhuma, que nos últimos anos teve uma melhoria no tratamento da perda de urina que a gente não tinha 20 anos atrás, quando nós nos formamos, quando nós não tinha, sabe? Então, a maior parte das pessoas, elas são muito beneficiadas pelos tratamentos disponíveis hoje em dia. E, assim, dá dó até, assim, de você saber que alguém ficou anos e anos sofrendo e não sabia que podia viver melhor, sabe? Ou por vergonha, ou por realmente achar que perder urina é uma coisa normal da vida e que não tem o que fazer, que é assim mesmo e tem que viver assim. Porque hoje em dia a gente tem recursos para ajudar a maioria das pessoas, sabe? Então é muito importante que isso seja divulgado, é muito importante que as pessoas entendam isso, né? E continuando, a bexiga hiperativa, deixa eu só finalizar. A bexiga hiperativa, daí ele já é diferente, o tratamento não é cirúrgico, tá? Então aí é que tá. A vizinha fez e melhorou, mas eu fiz e não melhorei. Ou o meu caso, o doutor falou que eu não preciso operar. Pode ser que o seu caso de perda de urina seja diferente da pessoa que você conhece. E que o seu caso seja bexiga hiperativa e que você precise de fisioterapia e medicação para a sua bexiga funcionar melhor. Então, é um engano muito grande. Eu vim aqui para operar, doutor. Não, calma, vamos ver se o seu caso é para isso, né? Vamos ver se você é candidata ou se você se beneficiaria de uma cirurgia, certo? Isso é bem importante e é um conceito errôneo mesmo, né? De que toda perda de urina tem que operar. E muitas vezes a gente tem até o estudo urodinâmico ali, mostrando que não tem incontinência urinária, que você tem uma urgência miccional, e você fala para a paciente, olha, o seu tratamento
é diferente, você não tem aquele problema que faz perder urina, o seu problema é lá no músculo, precisa tomar o remédio. E é bem assim, a minha vizinha operou e melhorou, que bom. Provavelmente a vizinha não tinha uma urgência miccional, uma bexiga hiperativa. E o tratamento é medicamentoso, né? E você cura a bexiga hiperativa com 15 dias de tratamento com remédio, Guto? Na Não, né? verdade, na verdade, a gente não sabe a causa da bexiga hiperativa, certo? É, então, existem várias teorias que tentam explicar por que que uma pessoa tem que ir toda hora no banheiro e outras não, fica o dia inteiro e não precisa ir. É, por que que tem essa incoordenação do funcionamento da bexiga, né? O fato é que está se estudando cada vez mais isso e tentando dividir esse diagnóstico de bexiga hiperativa em mais de uma entidade, né? Aquela bexiga hiperativa que ocorre na idosa é diferente em termos de causa e provavelmente de tratamento, de sucesso de tratamento ou não, daquela menina jovem que tem 20 anos e que vai no banheiro toda hora e que tem que sair correndo, né? Hoje em dia, esse conceito de bexiga hiperativa pega toda essa população e põe junto na mesma entidade, na mesma doença e trata todo mundo igual. Mas a gente sabe que as pessoas são diferentes de acordo com a faixa etária, do estado, se está na menopausa ou não, dos hábitos de vida, se aquela pessoa toma muito café ou não, álcool, ela vai ter mais bexiga hiperativa, ela vai precisar ir mais ao banheiro. Então, hoje em dia, a gente tenta, a ciência, né, ainda os estudiosos tentar classificar essas pessoas de forma que a gente passe a tentar tratá-las de maneiras diferentes. Mas tudo isso por quê? Porque a gente não sabe uma causa. Então, até que se prove o contrário, a bexiga hiperativa ela é uma doença crônica, que você tem períodos de melhora e períodos de piora, que você tem que manejar, mas não curar, que você tem que manejar os sintomas de acordo com os seus hábitos de vida, vai ter épocas que você vai precisar do remédio, épocas que você está melhor, você pode ficar sem o remédio, mas que ela não vai ter uma cura. Hoje em dia a gente não tem, até porque a gente não sabe exatamente o que está se passando naquela bexiga para ela ter esses problemas, sabe? Então, o Então, não tem. tratamento é de longo prazo, né? A medicação é usada a longo prazo, quando necessário, né? Não, eu diria assim que não obrigatoriamente vai ter que ser tomado a vida inteira, é caso a caso, mas que a doença ela vem em ondas de período de melhora e piora, isso é fato, né? Então, é muito comum aquela pessoa que trabalha no escritório e fica tomando cafezinho o dia inteiro. Essa pessoa vai ter uma frequência miccional, uma urgência, ou até essa perda de urina de urgência, muito maior do que aquela que não toma café. Aí, se você fala para ela, diminui a ingesta de cafeína, aí ela muda isso, ela melhora, certo? Aquela pessoa que é fumante, para de fumar, melhora. Períodos de estresse, a pessoa está extremamente ansiosa, está estressada, ela não sai do banheiro. A gente entende isso, Norberto, sabe? O leigo entende muito isso quando se fala de intestino, né? Sabe Sim. aquela coisa, tá nervosa, dá piriri, vai no banheiro, tem diarreia, né? Ou então pega e se sai de casa, tem outro ambiente, ela trava, não consegue evacuar. Então, se come tal alimento, o intestino solta, se come outro alimento, o intestino prende. A bexiga é igual. Se você está mais ansiosa, tem gente que vai mais no banheiro e que vai perder mais. Se ela toma mais álcool, alimentos muito azedos, ácidos, pimenta, condimentados e cafeína, ela vai mais no banheiro do que aquela que tem uma alimentação um pouquinho mais balanceada. E as pessoas ansiosas, elas têm mais bexiga hiperativa, sabe? Então, na hora da pessoa tentar entender um pouquinho que o que está acontecendo com ela não é que a bexiga dela está caída, né? Mas que é só
mudança de função e que isso varia a depender da época da vida que a gente está vivendo e dos nossos hábitos e do que está acontecendo, é mais fácil da pessoa entender e da gente explicar o porquê que tem épocas que está melhor, que ela não precisa do remédio, e tem épocas que ela está pior, que ela vai precisar do remédio, sabe? Então, é mais ou menos por aí, né? A bexiga hiperativa, ela é uma alteração de função, que ora para mais, ora para menos. Então, você também, a gente como médico, a gente ter perspectivas e passar essa perspectiva realística da doença e das chances de melhora, de cura, que vai depender muito da força de vontade dela, da mudança de hábitos, de um controle emocional muito grande, de uma dieta específica e de fisioterapia. Existem técnicas fisioterapêuticas que a pessoa, até com eletroestimulação, né, exercícios que fazem com que a pessoa consiga inibir essa urgência a tempo dela chegar no banheiro, sabe? Então, é um treinamento da bexiga, existe. Tudo isso tem que ser feito junto para a pessoa ter um manejo melhor do funcionamento da sua bexiga, né? Então, não é cirurgia, é completamente diferente uma situação da outra, né? Mas que também pode melhorar bem se isso for feito bem disciplinadamente, né? Porque a gente vê no consultório a paciente que vai lá, você faz o tratamento, aí ela está muito bem com a medicação, 6 meses depois ela volta, piorou. Doutor, piorou de novo, está tudo igual, mas a senhora está tomando remédio? Não, não estou tomando remédio. Mas por quê? Não, já tomei 1 ano, doutor, eu vou tomar até quando? Então, eu acho que é importante a gente deixar claro para o paciente que muitas vezes ela vai ter uma melhora com o uso da medicação, é como se fosse diabetes. Se você tem diabetes, você vai ter que tratar a vida toda. Algumas pessoas conseguem, com dieta, com atividade física, melhorar, mas se sair um pouquinho da dieta, daquela rotina de atividade física, o diabetes volta. A mesma coisa a urgência miccional. Se você não fizer se você não tomar medicação, quando você tem aqueles fatores que são predisponentes, como você falou no caso do café, da bebida alcoólica, você voltar, pode acontecer de piorar novamente, né? O tratamento é de longo prazo. A doença é crônica, com altos e baixos, né? Sim. Então, assim, toda doença crônica, né? Seja ela qual for, em algum momento é natural do ser humano isso, né? Ele cansar do remédio, um dia esquece, né? É difícil você realmente tomar um remédio todos os dias, por anos e anos, e você não abandonar o tratamento, né? Então, um dado muito interessante aqui dos estudos sobre bexiga hiperativa e tratamento com as medicações disponíveis outro dia é que, no final de 6 meses, 50% das pessoas só estão continuando a medicação. E no final de 1 ano, nem 30% das pessoas que você prescreveu 1 ano atrás continuam tomando o remédio para bexiga hiperativa. Então, a adesão ao tratamento é um fato. A manutenção da adesão ao tratamento é uma realidade, é muito difícil e a gente entende porque as medicações têm alguns efeitos colaterais, é difícil tomar todo dia, as melhores medicações, elas não são tão baratas, né? A gente entende, mas assim, se a pessoa entender que aquilo não tem cura e que ela vai passar períodos bons, que ela vai precisar do remédio, e períodos que ela não vai precisar do remédio, e períodos ruins que ela vai precisar, e ela entender a natureza disso, talvez a angústia de você saber que você precisa do remédio, ela diminui um pouco, sabe? Então, isso assim, é muito visível na nossa prática, na literatura científica, que é muito difícil a pessoa
ficar tomando, a pessoa que tem bexiga hiperativa, ela aderir muitos meses ao tratamento. Então, a gente até como médico usa, né, algumas estratégias de tentar fazer períodos de uso sim, uso não, diminuir a dosagem, sabe? Aí é a importância dos outros tratamentos. Está fazendo fisioterapia, está fazendo os exercícios, mudou os hábitos de vida. Por quê? Porque daí você tenta tirar os remédios, nem que seja por algum tempo, dá um tempo para ela, né? Só que se não fizer nada disso, vai depender do remédio. E Fabi, detalhe, nem todo mundo responde os remédios. Sim. É como todo tratamento, nem todo mundo vai ter um resultado bom, né? Então, não é que a gente tem remédios maravilhosos, não. Se na incontinência de esforço a gente tem cirurgias muito boas, para a bexiga hiperativa, você contar só com o efeito do remédio para ficar bem, não é uma boa coisa. Complicado. A pessoa tem que mudar a vida dela, ela tem que tratar a ansiedade, ela tem que mudar os hábitos, ela tem que fazer a fisioterapia, ela tem que entender como a bexiga funciona. O tratamento é multifatorial, né? Você achar que o multidisciplinar, remédio... não é só o médico também, né? Às vezes o nutricionista para controle de peso, o fisioterapeuta eu acho muito importante nesses distúrbios urinários, não é só o médico, né? Não, de jeito nenhum. A bexiga, ela assim, felizmente, a gente consegue treinar a bexiga na maioria das vezes, né? Então, ela tem que ser reensinada. Essa é a função da fisioterapia também, né? Não é só evitar a perda de urina, é você treinar a bexiga a funcionar adequadamente. Hora de encher, hora de esvaziar, de quanto em quanto tempo. Então, ela é um órgão treinável, certo? Assim como a gente modula a nossa parte muscular, se a gente quer treinar o seu bíceps, você consegue melhorar o desempenho com treinamento, a bexiga você também consegue treiná-la, né? Então, esse é o objetivo do tratamento da bexiga hiperativa, é você treinar a sua bexiga. E o remédio, ele não vai curar, ele vai ter uma melhora em 50% das pessoas. Isso é que a gente não tem um remédio bom. Fabi, acho que a Fabi caiu, a gente está tendo um probleminha aqui na conexão. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Guta. Incontinência urinária é só para mulher que já teve parto normal? Ou você pode ter uma mulher que teve só cesárea, ou então uma mulher que nunca teve um parto e ter a incontinência urinária? Nem vamos falar da urgência miccional, porque existe essa associação muito grande da incontinência urinária com o parto normal. E a gente sabe que é um fator predisponente, mas só a mulher que teve parto normal vai ter incontinência urinária? Não, não necessariamente. Sem dúvida nenhuma, os fatores obstétricos, né? Parto normal, o próprio ato de gestar, né? Sem dúvida nenhuma, esses são os principais fatores de riscos. Então, se você for classificar fatores de risco dentre tudo, idade, hábitos de vida, os fatores obstétricos são os que mais influenciam na causalidade da incontinência urinária. Só que existem, sim, mulheres que perdem urina quando tosse, espirra, e que nunca gestaram, que nunca pariram, ou que só tiveram cesariana, certo? Então, é uma minoria, certo? Então, mas a gente tem que entender que a gente está falando de uma doença que tem causa multifatorial, tá? Para você ter uma ideia, o fator genético é muito importante, tá? Existem estudos, né? A gente tem uma linha de pesquisa na universidade que estuda isso, tanto para prolapso genital como para perda de urina, incontinência de esforço. Você tem um caráter familiar. Então, o que diz isso para mim? Se a mãe teve, se você perguntar para essas mulheres, a sua mãe teve perda de urina? Ela operou. E a irmã? Ela operou também.
Então, você nota muito que existe até um caráter genético por trás disso, né? Sim. E outros, né? Doenças, a pessoa que passa a vida inteira fazendo atividade de esforço, atletas, né? Tem incontinência urinária da atleta, de tanto esforço que ela faz, corrida, jump, levantamento de peso. Isso as atletas, elas têm uma boa percentual delas que são atletas jovens e tal, que nunca pariram, que não são obesas, que têm hábitos de vida saudável, elas podem perder. Por quê? Pelo esforço crônico e repetitivo, né? As obesas, pelo peso, e o próprio envelhecimento, a pós-menopausa, tudo isso pode afetar a função dessa musculatura do assoalho pélvico e fazer com que ela se torne deficiente. Então, existe sim, eu já operei algumas pacientes jovens, ou até mais velhas, freiras, que nunca nem tiveram atividade sexual, perdendo urina, né? Então, não é só um problema de mulher que teve parto normal, certo? A maioria das pessoas que têm, elas já tiveram gravidezes, já tiveram algum parto, mas tem se eu não me engano, 10, 15% das pessoas nunca gestaram, e Já elas está. têm perda de urina também. Uma outra Né? coisa que eu acho Então, importante falar é sobre a obesidade, né, Guto? A obesidade também é um fator que predispõe, não só predispõe a ter incontinência urinária, como é um fator para você ter um resultado de tratamento pior também, né? não foi nenhuma nem duas vezes que eu orientei a pessoa a primeiro perder peso para depois operar, sabe? Primeiro Sim, porque sim. muitas vezes perde peso, melhora tanto que desiste de operar ou que não precisa operar, né? Aí a gente está Sim. falando de casos de obesidade, um sobrepeso importante, né? Mas, sem dúvida nenhuma, Norberto, e a chance de falha, isso também existe na literatura, a chance de falha dessas cirurgias, ela é maior se você Nos está pacientes. tratando a chance de voltar o problema, né? Porque aí funciona como tem duas causas para dois problemas aí que a obesidade pode atrapalhar no resultado do tratamento ou mesmo na origem da causalidade da perda de urina. Uma é a própria sobrecarga mecânica, é o peso sobre aquela estrutura. Tem hora que não aguenta, entendeu? Não segura mais a bexiga, não segura mais a urina. É igual o joelho, tem uma hora que o joelho não aguenta o peso do corpo, as costas não aguentam. Então, a coisa é física, é mecânica mesmo. E a outra é que a pessoa que tem um sobrepeso, uma obesidade, ela tem um distúrbio metabólico normalmente. Ela tem um distúrbio de metabolismo de açúcar, de gordura, uma hipertensão. Então, tem outros problemas que vêm junto que alteram a molécula, a fibra muscular, a capacidade do tecido atuar, que daí são mais mecanismos moleculares pelo qual aquela síndrome metabólica está fazendo com que aquele órgão não funcione direito, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, o parar de fumar e o perder peso é bom em qualquer situação. E essa incontinência urinária é mais uma das situações onde você tem um benefício tanto para evitar o problema, para não agravar o problema, ou para você ter melhor chance de funcionar o seu tratamento. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo a obesidade como eu evito operar paciente muito obesa. Algumas vezes a gente acaba operando porque você vê o sofrimento da paciente e você acaba fazendo. E a gente vê também que as pacientes que ganham muito peso depois da cirurgia, mais frequentemente voltam a ter a incontinência urinária, né? Então, a obesidade tanto é um fator predisponente como um fator de risco para você não ter um resultado tão bom depois do tratamento. Para recidiva. É o que a gente está falando. O nosso organismo, e em se tratando de perda de urina, de sucesso de tratamento, é tudo muito dinâmico.
né? Depende de como está a nossa vida, do que a gente faz, dos nossos hábitos, da sua idade, é muito dinâmico, né? A gente tem os momentos, né? Então, é sempre recomendável que se cuide do peso antes de você operar. Tem situações, lógico, ninguém quer ser obeso, ninguém quer ter sobrepeso. Se Claro. obesidade fosse uma coisa fácil de tratar, não ia ter gente obeso, não ia ter tantos problemas. É muito difícil mesmo. E tem situações em que você tem que aliviar um dos problemas que a pessoa tem, que é a perda de urina, né? É, então, a gente faz também cirurgia, assim, tem que tomar alguns cuidados extras enquanto médico, né, para esse tipo Sim. de pessoa, mas o fato é que não é uma condição ideal de se operar, né, isso é muito gritante, né. Guto, eu tenho uma última pergunta para fazer aqui, que é uma pergunta que eu ouço sempre, eu acho que você deve ouvir isso muito mais do que eu, quando você pergunta, quando a paciente chega para você e fala assim, doutor, eu vim aqui porque a minha bexiga está caída. E quando você pergunta, tá, mas por que você acha que a sua bexiga está caída? Porque eu perco urina. Então, existe uma associação muito grande entre a cistocele e a incontinência urinária. A gente sabe que uma paciente com cistocele provavelmente teve parto, teve tudo isso, pode ter incontinência urinária, mas também são duas coisas separadas e com tratamentos diferentes, né, que podem até ser feitos no mesmo tempo. Mas a cistocele, a bexiga caída, que o pessoal chama comumente, e a incontinência urinária são duas doenças diferentes, que têm tratamentos diferentes, pode até ser feito no mesmo momento, mas não são a mesma coisa, é isso mesmo, Guto? Sem dúvida nenhuma, isso é uma confusão, e é uma confusão que até em decorrência, Norberto, de 20, 30 anos atrás, em que a gente não tinha esse Uhum. conhecimento todo de anatomia, que a gente não tinha a técnica de sling, que é a cirurgia mais moderna agora para tratar a incontinência urinária, e que a gente fazia a cirurgia de Kelly Kennedy, né, que é o levantamento da bexiga, e para gente que tinha bexiga caída, com incontinência, sem incontinência, então todo mundo era tratado do mesmo jeito, certo? Então, essa associação de que é tudo a mesma coisa, até veio muito por conta de que há anos atrás a gente também não diferenciava muito bem uma situação da outra, e o tratamento era igual para todo mundo, era a mesma cirurgia, digamos assim, né? Fazia parte de um pacote, mas hoje não, hoje a gente tem muito claro isso. Tem gente que tem bexiga caída, ou seja, que a bexiga, ela saiu do lugar, ela se deslocou, só que não perde urina. Não perde urina. E daí, muitas vezes, você precisa operar porque a pessoa sente uma bola na vagina. Aquilo atrapalha a vida dela, ela não consegue esvaziar direito, ela vai se lavar e ela sente parece um ovo saindo, ela fala, parece um ovo saindo, né? Então, daí você opera, porque você faz uma plástica, daí você põe o órgão no lugar. E não tem nada a ver com a incontinência urinária, certo? É uma E outra tem cirurgia, né? uma outra situação de que até a causalidade é diferente, né? Sim. E que normalmente você não precisa, a maioria das vezes você nem precisa de tela, nada disso, né? A cirurgia simples resolve. Agora, Uhum. tem os casos onde tem os dois, tem a bexiga caída e tem perda de urina também, e tem os casos onde está tudo no lugar, a anatomia está perfeita, não tem nenhuma bola na vagina, a bexiga está no lugar e a pessoa perde urina. E ela perde urina porque a uretra é que está aberta demais, a uretra que não está funcionando bem. E não tem nada a ver com o lugar que a bexiga está, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. A mesma confusão acontece quando as pessoas falam que tem que fazer cirurgia de períneo, né? Então, as pessoas falam, Porque eu está perdendo perdi urina. de urina e daí eu fiz o períneo. Então, por quê? Porque antigamente o médico fazia uma plástica geral em toda a vagina, levantava a bexiga, fechava a vagina porque no parto ficou muito aberto e tal.
e daí chamava, todo mundo conhecia como períneo, né? E Então, normalmente não corrigia a incontinência, essa cirurgia, né? e Corrigia normalmente, numa porcentagem muito pequena. ou então, dali a 6 meses, voltava a Sim, perder urina de novo, porque você não estava tratando a incontinência urinária, né? Então, existem casos diferentes, assim, existe essa associação do prolapso genital, que é a bola na vagina, que pode ser da bexiga caída, do útero caído, até do intestino, mas querendo abaular para o interior da vagina. Existe essa associação com a incontinência urinária. Elas são situações que ocorrem muito frequentemente juntos, não é difícil ver, mas elas não são excludentes, certo? Nem sempre a pessoa tem tudo, né? Então, às vezes, sabe o que acontece às vezes, Norberto? Falam comigo, ou me ligam até por telefone, ou até para minha secretária e fala: ai, a minha mãe precisa operar da bexiga, que a bexiga está caída. A minha secretária, ela já ou quer saber quanto custa, quantos dias tem que ficar no hospital que interna, sabe? Começa a pedir detalhes da uhum, cirurgia. E a minha secretária, ela já sabe, ela fala: senhora, olha, a doutora tem que te examinar, porque cada caso é um caso. E existe cirurgia para corrigir incontinência urinária, que é só a incontinência urinária, que demora meia hora de cirurgia. E existe a cirurgia que você tem que fazer uma completa reconstrução do assoalho pélvico, para reconstruir toda a anatomia e colocar tudo no lugar, e mais a incontinência urinária, que demora 3 horas, né? Então, são situações que hoje, felizmente, com o conhecimento que a gente tem de anatomia, que a gente consegue separar muito bem qual que é a necessidade de cada pessoa, sabe? E então a gente teve avanços nessa área do tratamento das disfunções de assoalho pélvico, que eu acho que é difícil a gente ter visto alguma área que avançou tanto em tão pouco tempo, assim, que a gente vem de conhecimentos quase nada até conhecimentos muito específicos e particulares, né? E então isso é uma grande, e por isso que as chances de sucesso elas estão muito melhores hoje em dia, né, de tratamento. sim. Com as técnicas diferentes, eu acho que o uso das telinhas lá mudou muito o tratamento da incontinência urinária, embora não seja uma coisa perfeita. Eu acho que foi o grande avanço que a gente teve no tratamento da incontinência urinária em si, né? Eu, na época da faculdade, tratar incontinência urinária era perineoplastia, Kelly Kennedy. O Bush. Ou Birch, que também não tinha um resultado muito E bom. se você for ver, o que era, né, para a pessoa que não entende muito, né, que é leigo na área, a gente tinha que fazer, para a pessoa ter alguma chance melhor, a gente tinha que fazer uma cirurgia que você precisava de um corte igual cesariana, você precisava abrir a barriga da Sim, pessoa, com uma recuperação muito mais dificultosa. Hoje em dia, a cirurgia ela é muito menor, que você pode ir embora no mesmo dia, são cortinhos muito pequenininhos, então, assim, até o avanço na eficácia e na agressão cirúrgica mesmo, né? As cirurgias sim. são mais minimamente invasivas. Antes a gente tinha cirurgias muito grandes para tratar a incontinência urinária, né? E com Aquelas que, resultado ruim. com resultados que até Ruim. tem algumas técnicas ainda que até tinha resultado bom, mas complicavam mais. A Sim. pessoa parava de perder urina, mas complicava muito mais, né? Então, é sempre uma balança de risco e benefício. Hoje não, a gente tem cirurgias que se bem feitas, bem indicadas, né, com um bom cuidado pós-operatório, que elas têm menos efeitos colaterais, bem menos, são bem toleráveis e com chances boas de resultado bom. Sem dúvida nenhuma, é um avanço, e a gente viveu isso, Norberto, da Sim, época nós que a vivemos isso gente, com certeza. da época que a gente foi treinado até hoje, a gente viveu cada etapa dessa mudança, né? Isso é gratificante, sabe? De ver na nossa área, isso é gratificante, o que a gente pode oferecer hoje, né? Tem E o que muito a para gente melhorar, tinha antes. né? Tem, nunca vai acabar.
Guto, a gente está com 1h15 aqui, então já falamos bastante. Eu acho que o assunto podia ter mais 1 hora e a gente não ia acabar. Queria dizer, você tem alguma coisa que você gostaria de falar ainda? Eu com essa minha essa coisa de professora, quando começa a falar também, meu marido fala que eu fico dando aula para todo mundo, né? Mas não, é que a gente se empolga mesmo, a gente quer transmitir a informação e tudo. Não, eu acho assim que uma coisa que as pessoas têm que conversar e têm que falar e tem que a informação tem que se disseminar de uma para outra, dentro da sua casa, com a sua mãe, com a sua avó, tudo. É que existe tratamento, que nenhuma situação você perder urina é normal, nenhuma situação é normal. Tá? Existem aquelas que requerem tratamento e aquelas que você pode viver assim, mas que não é normal, não é. Assim, tem como melhorar, viver melhor. É importante que as pessoas saibam que esses conceitos, essa ideia seja disseminada, né? Porque a gente vê realmente, principalmente mulheres um pouco mais velhas, que não saem de casa, muitas vezes, com vergonha, porque acham que está cheirando mal, que tem que usar fralda, tal, e que a gente tem condição de fazer a vida delas tão melhor, sabe? Então, isso tudo tem que ser divulgado, né? Isso Com tudo tem que certeza. ser divulgado, né? E é isso que isso. a gente está fazendo aqui hoje. Guta, eu queria te agradecer muito por ter tirado esse tempo, que a gente sabe que você não tem muito para poder ter conversado com a gente aqui. Eu tenho certeza que Foi um prazer. a gente passou bastante informação importante para as pessoas. Para o pessoal que está assistindo, ouçam a doutora. Perder urina nunca é normal, existe tratamento, procura o seu médico, que ele vai saber te orientar da melhor maneira. Guta, muito obrigado. Para você que estava assistindo a gente aí, também Obrigada agradeço e pela oportunidade. até uma próxima. Até o nosso próximo congresso, a gente se vê. Até uma próxima. Até mais. Tchau, Guta. Estou à Muito obrigado. disposição. Parabéns pelo trabalho, Norberto. Fantástico, viu? Obrigado. Um Muito beijo, obrigado. tchau. Tchau, Tchau. boa noite.